Então tá. O que eu queria falar hoje era sobre apresentação. E aí, toda vez que eu dou essa aula, né, as pessoas perguntam muito. Aí, por isso que eu quis fazer em formato de videoconferência. Então, eu vou compartilhar aqui meu PowerPoint de apresentação. Uhum. Aí, beleza, deixa eu só tirar aqui. Ok. Então, eu separei mais ou menos assim, né, as dicas antes da apresentação, antes do dia, durante a apresentação e depois da apresentação. Então, essa apresentação dessa segunda etapa, ela vai ser, eu cobri na primeira etapa como se vocês fossem no formato de venda, né? Como se vocês estivessem vendendo a ideia do seu projeto. Já agora, da segunda idade, vai ser no formato acadêmico. Então, agora é como se fosse um ensaio para o dia do TCC. Essa é a ideia. Então, eu coloquei um monte de dicas, né? Eu coloquei um monte de tópicos aqui. Eu vou passando por todos, eu vou falar de cada um. Então, é muito Uhum. importante quando você vai fazer uma apresentação, a primeira coisa que você pensa é o objetivo da apresentação. Essa apresentação é para quê? E aí a gente vem num ponto muito importante aqui. Que é uma outra das dicas que é para quem você está falando. A apresentação é para banca. Existe a plateia que pode participar, né? Pode ter outras pessoas, geralmente aparecem outros colegas de vocês para assistir, né? Porque vale carga horária. Mas a apresentação é para a banca, ela é direcionada para a banca. E aí, qual o objetivo da apresentação? Aí você pensa assim: se a banca leu o trabalho, para que serve a apresentação? Se eles já sabem sobre o que é seu trabalho, o que a apresentação vai acrescentar de diferente do seu trabalho? E aí que é a grande oportunidade para mim, né? É a oportunidade de você sair daquele formato de texto e mostrar para as pessoas com informações visuais e de uma forma um pouco diferente o que você fez. Então você pode guiar a apresentação sem aquela necessidade de você seguir toda a estrutura do trabalho. Vou dar um exemplo. Por exemplo, seu trabalho é dividido assim, né? Hipótese justificativa, aquela ordenzinha toda certinha. Você não precisa seguir necessariamente a mesma ordem para apresentar. Você pode, vamos supor que você fez 5 experimentos. E no trabalho você fez a metodologia, depois você descreveu os resultados e depois você analisou. Na apresentação você pode separar diferente. Você pode falar como foi um experimento, apresentar os resultados e concluir sobre o próprio experimento. Você não precisa separar exatamente igual no trabalho. Eu acho que a Marisa que entrou, vocês podem interromper, tem um recurso de levantar a mão também, se vocês quiserem falar e perguntar alguma coisa, ou pode Uhum. escrever, fica à vontade. Então, Tranquilo. é lembrar disso. Outra coisa é você pensar também quem vai assistir sua apresentação. Mesmo que a apresentação seja para a banca, vocês têm que apresentar para as plateias também. Então, você tem que pensar que a pessoa que não leu o seu trabalho, ela vai ter que ser capaz de entender minimamente o que você falou. Outra coisa aqui são as duas apresentações que vocês fazem. Uma é para TCC1 e outra para TCC2. No TCC1, você vai contar o que você vai fazer, sua metodologia, basicamente, né? O que será feito. Por isso que eu coloquei lá. É uma das partes que você mais tem que ter cuidado para elaborar no TCC1. Já eu vou... Ô, Ale, eu vou te mutar aqui porque tá dando um eco. Ou você se muta aí, por favor. Tá dando um eco aqui na apresentação. Aí, valeu. Então, você vai apresentar a sua metodologia, basicamente. No TCC2, você está apresentando resultado. Então, são dois objetivos bem diferentes. Né? Não é que você não vai apresentar a sua metodologia no TCC2. Lógico que você vai apresentar a sua metodologia. Você não, a pessoa, como é que você vai falar de um resultado de um experimento que você nem falou como foi a metodologia dele, né? Vamos supor, se você fez experimental. Então, lógico que você vai falar do experimento também, da metodologia. Só que o mais importante é resultado. Então, por exemplo, no TCC2, não fiquem falando sobre teoria.
No TCC1, às vezes acontece falar um pouco, mas o mais importante é metodologia, e no TCC2 são os seus resultados e suas conclusões. Muito importante suas conclusões, sua análise dos resultados, né? Tão importante quanto os resultados é a análise deles. Acontece muito também da análise ser muito superficial, isso não pode, né? Certo. E aí eu vou falar, assim, algumas dicas que eu já vi sobre como elaborar a apresentação, sobre como eu acho, como eu faço para apresentar, para elaborar uma apresentação. Antes de qualquer coisa, eu faço um esquema. Então eu faço uma estrutura de tópicos, tudo que eu quero falar. Então eu coloco lá, por exemplo, pode colocar, de acordo com as etapas do seu trabalho, você pode colocar introdução, ou você pode colocar um tema, tipo, Guanambi. Sei lá, se você quer falar na introdução sobre Guanambi, alguma coisa que seja importante para você. Você pode organizar a apresentação da forma que você quiser. Mais ou menos, né? Mas você tem uma liberdade, sim. E aí eu vou preenchendo em estrutura de tópicos o que eu quero que apareça em cada um daqueles tópicos gerais. Depois eu escrevo tudo que eu quero falar. Tudo que eu quero falar. Então eu vou escrever lá o de texto. E aí, guarda. Com isso, você vai criar seus slides. É muito importante que tenha um elemento visual na apresentação, né? Pode ter, sim, slides que só tenham texto, mas é importante que tenha algum elemento visual. É importante, assim, para o espectador ele fixar, se ele não quiser. Tem muita gente que gosta de olhar para quem está apresentando. E tem muita gente que olha para a lousa. Depois eu vou falar também sobre como você guia a apresentação, né? Sobre linguagem corporal e movimentação. Mas é importante que tenha um elemento visual. Por mais, por exemplo, no meu slide aqui, por mais bobo que possa parecer essa imagem aqui, é totalmente diferente se fosse um slide branco. Mesmo que essa imagem aqui a gente tem que evitar, né? A imagem aqui é só para ilustrar uma apresentação, né? Um planejamento aí. Mas no TCC vocês vão ter poucos slides e muita coisa, muitos resultados, uma densidade grande de informação. Então, as imagens elas têm que ser escolhidas a dedo, né? Assim, e aproveitar cada imagem para falar ao máximo, não colocar uma imagem à toa, né? Explorar aquela imagem, certo? Aí depois vem a parte de ensaiar, né? Ah, eu acho que o próximo é sobre ensaio. Isso. Aqui ainda eu já falei no primeiro slide que é para quem você está apresentando, né? É principalmente para a banca. Então, relembrar aí que tentar adicionar informações além do que foi mostrado no trabalho, né? Dados de experimento ou fotos de experimento que não couberam no trabalho, né? Você no laboratório, você na rua. Esse tipo de imagem cabe na apresentação. Então, durante a realização do trabalho, pensem em tirar fotos, né, fazer um registro fotográfico, que esse registro fotográfico ele vai ser bem útil na apresentação, né, nos slides. Uma outra dica que eu dou para vocês eu acho que vocês já sabem disso, né, mas é salvar a sua apresentação em diversos formatos e em vários lugares. Por exemplo, vai que não tem internet no dia e você só tinha a apresentação no Drive, na internet. Aí tem toda aquela coisa, sabe? E a banca, ela não é responsabilidade sua apresentar, certo? Lógico que problemas técnicos, vamos supor que teve um problema no PowerPoint, no projetor, quer dizer, não no PowerPoint, no projetor. Esse problema, certo, alguém vai ter que resolver da faculdade, ok. Mas você tem que estar, de certa forma, preparado para isso também. E se não resolver? A apresentação provavelmente não vai ficar para outro dia. Você conseguiria improvisar e apresentar, por exemplo, vendo os slides no seu celular e falando, improvisar uma apresentação. Você tem que estar preparado para isso também, certo? Outra coisa que é muito comum é você levar a apresentação em PPTX, né, que é o formato do PowerPoint novo. Aí você tem o seu PowerPoint 2019.
Só que aí chega lá e o PowerPoint que tem no computador que você vai apresentar é o 2013, vamos supor. E aí sua apresentação desconfigura toda. É problema, é responsabilidade sua. Uma das dicas que eu dou é salvar em formato PDF. PDF não desconfigura. E PDF dá para você apresentar na internet. Você consegue abrir no próprio navegador e dar um jeito de apresentar. Por mais que não seja na estrutura de slides, às vezes que você passa certinho, mas tem como improvisar, tem como você colocar o navegador em tela cheia e passar exatamente como se fosse o PowerPoint. Então estejam preparados para isso, ok? Pode interromper, viu, galera? Tá, eu falei isso já, mas quem chegou depois? Outra dica. É muito comum a gente deparar com nervosismo, né? É uma situação que eu entendo completamente quem fica nervoso numa situação de TCC. Eu fiquei muito nervoso quando eu fui apresentar minha dissertação. Na véspera, no dia eu não fiquei nervoso, muito nervoso, né? Porque eu preparei. Eu tive que apresentar, eu tive que fazer 3 prévias. Porque eu fiz num laboratório bem grande, então a gente tinha uma estrutura hierárquica bem definida, sabe? A gente tinha um orientador, só que o meu orientador ele era bem ocupado, sabe? Ele tinha inúmeras atividades. Então aí ele tinha outros 3 pesquisadores contratados que trabalhavam para ele. E aí depois tinham os pesquisadores de doutorado, depois mestrado. Então a gente respondia principalmente para os pesquisadores. Então eles tinham 3 linhas de pesquisa e a gente respondia para esses pesquisadores. Então eu fiz uma prévia pro pesquisador só para depois fazer pro meu orientador. E aí depois teve uma outra com o pesquisador de novo. Então foram 3 prévias. Então é bom pedir para o seu orientador para marcar uma prévia para apresentar para ele, né? Meus orientados mesmo, eu exijo que façam uma prévia comigo, para eu poder, de véspera, né, para poder falar minhas dicas e tal. Então isso é muito importante. E isso acaba, esse treino, ele acaba te tirando o nervosismo. Eu fiquei nervoso apresentando para o meu orientador, mas depois de ter ensaiado tantas vezes e ter me preparado de véspera, eu não cheguei nesse nervosismo na hora da apresentação, né? Isso foi passando por conta do preparo, do domínio que eu tive. Então, isso é uma dica que eu dou para vocês. E é assim, se vocês prepararem pouco, apresentarem 2 vezes e irem para o TCC, vocês vão ficar nervosos. É comum, é normal. Mesmo que vocês saiam super bem, vocês vão ter essa sensação. E às vezes até com muito treino você continua com essa sensação, né? Pessoas muito ansiosas às vezes ficam nervosas, né? Normal. Mas uma dica que eu dou é isso, é se preparar. Vocês também é esperado que vocês tenham muito domínio da apresentação. Até porque quem mais sabe da sua pesquisa é você que fez. Então, quem fez é quem mais tem domínio. Então, isso vem de um preparo, né? Isso vem de meses de pesquisa, meses de coleta de dados, meses de leitura de trabalhos, de discussão com outras pessoas, de entrevistas, né, de conversas com seu orientador. E aí isso acaba te dando domínio no tema. Isso vai influenciar lá quando a gente for falar das perguntas. Né? Eu dou umas dicas também para atitudes que você pode tomar durante a apresentação caso você fique muito nervoso. Lembrar de beber água. Né? Leva a sua água e beba água durante a apresentação. Só o fato de você parar para beber água te acalma. Porque ninguém vai conseguir beber água tremendo, assim, né? Você acaba parando para respirar, para beber água. Outra dica que eu dou é uma técnica de respiração, né? Eu fazia muito isso, quem teve aula de fluidos comigo nos primeiros semestres, eu costumava, quando a turma ficava muito agitada, né? Eu falava para respirar pelo nariz e inspirar pelo nariz e expirar pelo outro. E isso ajuda muito a diminuir o seu ritmo cardíaco, né? Então, só você parar
por exemplo, contar até 5 inspirando, parar por 5 segundos e expirar por 5 segundos, isso te deixa muito menos nervoso, né? Esse tipo de atitude também, de treino não, de técnica, te ajuda também, certo? Outra coisa que eu recomendo, essas aqui são muito importantes, eu acho que ninguém me escuta, mas são muito importantes. Ensaiar na frente do espelho. Primeira coisa, não tem como, assim, quando você olha pra você mesmo, você acaba se julgando muito. E aí você se coloca como se fosse numa lupa, você começa a reparar em cada detalhe da sua apresentação. E isso te ajuda a dominar a sua postura, seu tom de voz, sua entonação, para quem você está olhando, né? Tentar, quando você ensaia no espelho, manter o contato visual com você mesmo. Isso vai te ajudar muito, né? Outra coisa é quando você estiver treinando, não treinar com uma lauda de texto na mão, ou lendo alguma coisa, ou com os slides em vista. Espera que tenha um treino tão grande que você já saiba a ordem dos slides de cor. E aí você não precisa passar os slides. Você vai passar os slides mentalmente. Isso eu posso falar por experiência própria. Eu sabia a ordem dos meus slides toda na minha cabeça, assim. Então, uma apresentação não é uma apresentação muito longa. E se vocês estiverem fazendo em dupla, é mais fácil ainda, porque os dois vão apresentar, né? Ou espera-se que os dois apresentem. Então, um vai falar e o outro vai falar depois. E aí vocês vão falar em torno de 7 minutos e meio cada, né? Isso, né? A apresentação dura 15 minutos no máximo. Então, é um tempo pequeno. Então, é fácil você saber a ordem dos slides. Eu não estou falando aqui de gravar ou decorar, tá certo? É importante que vocês não gravem todas as palavras. Por isso que eu falei, escreve tudo que você vai falar, depois guarda, ok? Outra dica, gravar, colocar um celular, a tela do computador, a webcam, qualquer coisa, para se gravar durante a apresentação. É muito esquisito, né? Se vocês fizerem isso, vocês vão. Vocês já tiveram a oportunidade de gravar para o trabalho da unidade 1, e eu não sei se vocês sentiram isso, né? De se ver na tela, escutar a sua própria voz, ver como você fala e se movimenta, assim, é bem interessante para você analisar algum exemplo, um vício de apresentação. Vamos dar um exemplo. Isso que eu acabei de falar. Vamos dar um exemplo. Ou falar né. Eu falo muito vamos dar um exemplo. Então, isso é um vício de apresentação que eu tenho, né? Essa repetição. Alguns vícios de apresentação são comuns, todo mundo os tem. Então, é muito comum você apresentar algum tipo de vício. Só que tem alguns que acabam distraindo demais durante a apresentação. Tem gente que fica tão nervosa que fala né quase todos os finais de frase numa apresentação. E aí a atenção do espectador, ela deixa de ser na apresentação e passa a ser naquele vício de apresentação constante que a pessoa tem. Você só começa a prestar atenção na palavra que ela vai falar todo final de frase. Então isso é muito interessante. Outra coisa é você fingir, atuar um pouco. A apresentação tem um pouco de atuação, né? Então atuar um pouco como se vocês estivessem na banca. Então, quando vocês estiverem lá na banca, vocês não vão errar se vocês cometerem um erro e começar tudo de novo. Ou errar e fingir que não errou, certo? Assim, não é que fingir que não errou. A ideia é que sua postura durante um erro sozinho e sua postura durante um erro na apresentação, na frente da banca, são posturas diferentes. Então assuma a postura como se a banca estivesse ali. Se você errasse na minha frente, por exemplo, você faria o quê? Você pediria desculpa ou corrigiria o erro e seguiria a apresentação. É isso que espera-se. Então, que se espera. Então é isso que se espera mesmo. Faça como se fosse para uma banca. Certo. Deixa eu ler. Eu já falei disso no começo, né? Esse primeiro tópico aí, que a apresentação ela tem um viés, ela tem um foco um pouco diferente.
do trabalho escrito. Você pode apresentar as fotos que eu falei da sua visita a campo, da sua pesquisa, do laboratório, do ensaio que você fez, do que você achar interessante, certo? Desde que seja pertinente, né? Eu confio no bom senso de vocês aí para julgar o que for pertinente em termos de imagens, né? Em termos de dados. Isso que eu também falei, que o mais importante é sua metodologia no TCC1, né? Assim como os problemas objetivos, e no TCC2 são os resultados. O TCC1 é um projeto de pesquisa, é o que você vai desenvolver. Mesmo que você já tenha desenvolvido alguma parte da pesquisa, você escreve e apresenta como se você fosse desenvolver. No cronograma, você pode falar que etapas você já cumpriu, algumas etapas. Mas no TCC1 você ainda espera que você fale no futuro, como se você ainda fosse pesquisar. E no TCC2, os resultados. Tem uma coisa também que eu acho que é um pensamento muito errado que vocês podem ter, e é assim: muita gente acha que a banca está torcendo para o fracasso do palestrante, e não é. Quando eu leio um trabalho bom, eu fico ansioso pela apresentação, porque um trabalho bom ele vai me dar a oportunidade de fazer perguntas interessantes para vocês. Não é perguntas capciosas ou que vão explorar aquele detalhe do detalhe para vocês se confundirem. Não é isso. Um trabalho interessante, ele desperta curiosidade. Você quer saber mais. Eu lembro de um trabalho, o professor Humberto, ele pediu para eu participar das bancas quando ele estava dando metodologia da pesquisa, semestre passado. E aí eu fui, e eu não tinha lido nada do trabalho. E aí quando eu cheguei, ele estava dando para veterinária. Ele tava dando, tinha uns da civil e da veterinária. E aí teve um trabalho de um pessoal que eles já tinham feito. Eles tinham feito iniciação científica, então eles apresentaram o mesmo artigo que eles defenderam num congresso. E aí era extremamente interessante, assim. E aí eu fiquei perguntando, e ele teve até que me interromper por conta das perguntas, assim. Mas essa é a ideia. Os alunos, eles sabiam responder da dupla, mas as perguntas eram para saber mais do trabalho, sabe? Ficar imaginando que eles podem detalhes do trabalho que eles fizeram, eles não deram tempo de falar na apresentação e aí causou a curiosidade. Então tá, até agora eu falei tudo dicas para antes da apresentação. Agora eu queria perguntar para você, eu vou começar a dicas para o dia da apresentação. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida de alguma coisa que eu tenha falado, para eu poder depois falar do dia da apresentação. Perguntaram, professor, essa aula será gravada? Sim. Professor, podemos mandar o trabalho para você olhar da analisação dos caminhos certos? Sim, pode sim, mandar no e-mail. Aí eu respondo lá, tá certo? Tem mais alguma outra pergunta? Não? Então tá. Podem ir perguntando depois, tá bom? Então eu vou seguir, mas podem ir perguntando, tá bom? Vou deixar o bate-papo aberto aqui, porque aí é bom para eu visualizar durante a apresentação. Então tá. Então para o dia. Pessoal, é, muita gente, assim, é um momento solene de apresentação, certo? É um momento sério. Então espera-se uma postura no dia da apresentação, ok? Então eu quero passar aqui, né, nessa ênfase que eu estou dando, essa solenidade do evento. E eu espero que vocês se comportem, né? Se portem, não se comportem, né? Se portem dessa maneira. Encarem isso como uma atitude profissional de vocês. Então, é esperado aquele profissionalismo ali na fala e na postura e na vestimenta também. Então, como vocês são os responsáveis, né, o responsável
ali não é o seu orientador. Ali o responsável é a dupla ou a pessoa do TCC, que está apresentando o TCC. Então, responsável por procurar o seu orientador para pegar o kit, por exemplo, então buscar, ou eu não sei se, eu não lembro se vocês podem pegar o kit ou não nesses dias, mas eu acho que vocês não podem. Mesmo que vocês não possam pegar, ficar na sala, procurar o orientador, conversar com o orientador antes, para poder, por exemplo, retirar o kit antes. Então, tudo isso vocês têm que ver, vocês são responsáveis. Assim como eu falei, que vocês têm que apresentar no dia, se a apresentação der algum problema de formato, é responsabilidade de vocês, né? Então, por isso que eu falo que é esperado esse profissionalismo, né? Vocês estão formando. É a última etapa para vocês entrarem no mercado de trabalho, teoricamente, né? Muita gente entra antes, mas ou já está desde o começo da graduação, né? Mas é uma situação que espera-se esse profissionalismo. Sobre chegar antes do horário, isso eu sei que às vezes parece que não precisa falar, mas é importante, né? Eu sou uma pessoa pontual, então vocês geralmente me veem antes do horário em sala, e então num TCC com certeza esperem que eu esteja lá antes do horário, né? 5 minutos no mínimo, assim, 10 minutos. Às vezes eu chego até 15, fico conversando com os professores, né? Sobre as vestimentas, você escolhe o que vestir, mas tem que ser uma roupa formal, né? Por exemplo, para os meninos, espera-se, no mínimo, assim, não estou recomendando, mas no mínimo uma camisa polo. Eu espero uma camisa social, sim, certo? E outra coisa, é engraçado falar isso, né? Mas, tipo, teve uma vez que eu fui na apresentação e a camisa social, as pessoas estavam de camisa social, mas a camisa estava tão amassada, mas tão amassada, que eu fiquei, assim, eu tive que forçar para concentrar na apresentação da pessoa, assim, sabe? Porque estava muito amassada. Então a, não é só a roupa, isso que eu quero dizer, né? Então tem a postura também, né? Ali é sua imagem. Isso é uma dica para a vida de vocês, pessoal. Vocês vão numa entrevista de emprego, vocês vão com uma roupa amassada, qual é a impressão que o entrevistador vai ter de você? Mas que você é uma pessoa desleixada, certo? É essa a impressão que a pessoa vai ter de você. Então, eu sei que são coisas parecem bobas, né? Mas é bom falar. Vai que, né? É bom reforçar isso, assim. Então tá, sobre a apresentação. Então já falei, chegou antes do horário, colocou a apresentação, viu se estava tudo certo. Se vocês tiverem a oportunidade de colocar a apresentação tipo dias antes, vamos supor, vocês têm a apresentação na sala 21. E aí vocês têm aula na sala 21 um dia. Pede pro professor se no horário do intervalo para colocar a sua apresentação lá, para ver se por conta do PowerPoint desconfigurou alguma coisa ou se está tudo certo. Isso é uma possibilidade, certo? Então eu falei de tudo, né? Do dia ali na hora que chegou. Certo, vai começar a apresentação. Como que funciona? O seu professor vai começar, o seu orientador vai começar. Ele vai pedir a palavra, né? Ele vai falar: estamos aqui para a apresentação do trabalho de TCC, do aluno e da aluna, blá, 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 do aluno e da aluna, das pessoas. Perdão. Eu agradeço a presença da banca. E aí ele vai falar um monte de coisa e vai passar a palavra para você. Aí ele vai falar assim: você tem 15 minutos para apresentar, pode começar. Quando ele falar pode começar, ele vai começar a contar o tempo de apresentação. E aí você vai pegar a palavra, você vai agradecer. Então, muito obrigado, professor. Eu queria agradecer a presença da banca, é muito importante. Antes de qualquer coisa, vocês vão cumprimentar a banca quando eles chegarem, né? Peguem na mão e tal. Mas aí, na hora da fala, vocês vão agradecer a presença da banca ali, a oportunidade que a banca tem, agradecer a oportunidade para ouvir as sugestões da banca, de poder apresentar seu trabalho. Isso tudo você agradece, né? No começo. Porque a intenção da banca é dar dicas para você como profissional, dali para frente, para você melhorar sua pesquisa ou para você melhorar seu trabalho, certo? Por exemplo, se for
uma, uma qualificação de mestrado, uma qualificação de doutorado. Ali é um ponto onde você pode errar, principalmente, que aí a banca vai falar um monte para você melhorar para a defesa mesmo. Então, é isso, né? Muito obrigado. E aí você vai falar... Eu já falei sobre o que tem que estar no slide e tem um modelo de slide também, né? Depois eu posso colocar lá para vocês. Muita gente usou na primeira apresentação. Então tem lá o título, o nome do orientador, seu nome, faculdade, centro universitário, centro universitário, FG e tal. E aí você vai falar o título do seu trabalho. E aí você começa a apresentar. Você vai falar da agenda da apresentação também, é bem comum você falar, essa apresentação estará estruturada assim, 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 e vai falar como vai ser. Eu já falei sobre a apresentação em si, eu já falei, né? Então tá. Linguagem técnica. Pessoal, é muito comum, isso sim é muito, por exemplo, eu acabo não gostando que o trabalho está escrito muitas vezes com a linguagem muito coloquial e a apresentação é pior ainda, assim, uma linguagem muito... O que é uma linguagem coloquial? É a linguagem no dia a dia. Sua apresentação, ela não é uma apresentação numa linguagem do dia a dia e ela é acadêmica. Então, ela é para acadêmicos, pessoas que pessoas que esperam que você tenha um domínio da linguagem técnica do seu respectivo curso. Então, quando você for falar lá na frente, eu tô tentando lembrar de uma palavra aqui. Por exemplo, eu vou falar uma coisa bem boba, assim, não é o caso, mas vamos supor, você fala assim, a gente fez um experimento com uma bola. E a gente colocou essa bola na bancada. Bancada até é uma palavra técnica, né? Mas na mesa. E aí a gente pegou o celular e mediu, sabe umas coisas assim? E mediu o tempo que a bola demorava. Então é diferente você falar assim, utilizou-se uma esfera, a esfera foi lançada em cima de uma bancada de testes, foi medido o tempo que a esfera, com o cronômetro, demorava para cair. Com esse tempo, entendeu? É totalmente diferente, a postura é diferente, né? Espera-se não, a impressão que as pessoas têm quando você fala com a linguagem técnica é diferente, né? Então é isso, assim. Respeitar o tempo. No TCC1, vocês têm até 15 minutos para poder apresentar. Pede-se fortemente que vocês não ultrapassem esse tempo. Muito. Né? Tem professor aí que zera o tempo de apresentação se vocês passam de 15 minutos. Até porque o nosso cronograma, no nosso horário, no dia da apresentação é muito corrido. As apresentações elas têm um tempo de 1 hora, né? Para tudo. Para a banca chegar, para o professor falar, para vocês apresentarem durante os 15 minutos, para a palavra voltar para a banca, para as bancas para a banca fazer a consideração e depois vocês saírem da sala, a banca fazer as considerações só entre eles, vocês voltarem a serem aprovados, preencher ata. Então tem muitas atividades para cumprir no período de 1 hora. Dá tempo? Dá. Desde que não haja um excesso de tempo aí nas partes, né? Por isso que eu falei. Chegar no horário da apresentação ser 15 minutos. Para mim, não tem motivo para a apresentação ser mais de 15 minutos. 15 minutos é tempo suficiente, sim. Lembra que eu falei que o objetivo não é você expor teoria. O objetivo do TCC1 é expor metodologia, objetivo e problema. O que vai ser o trabalho. E no TCC2, resultado. Certo? Então é esse que tem que ser o foco da apresentação. Não ficar falando de teoria. Meu orientador costumava falar que a apresentação não é de mestrado ou de apresentação acadêmica. Ela não é uma exposição de conhecimento. Ela é uma exposição do seu trabalho. Certo?
Ok, agora um ponto que vai ser bem específico para uma apresentação em dupla. Então, se vocês fizerem uma apresentação em dupla, vai ter um momento em que vai ter a transição de um falante para o outro falante, certo? De um palestrante para outro palestrante. Nessa hora, não é do nada. Perdão. Essa troca de palestrante aí, ela não é do nada. Então você vai falar assim, eu apresentei aqui tal parte, tal parte, tal parte, agora eu vou passar a palavra para o meu colega, que vai dar continuidade. Aí o seu colega vai pegar e falar, obrigado pela... Ou, sei lá, pode falar, obrigado. Agora eu vou falar disso, disso e disso. E aí continua a apresentação. Então ela tem que ter uma espécie de conclusão de uma parte para o início da outra, certo? Pode haver interação, isso as pessoas perguntam muito, né? Pode haver interação a dupla? Com certeza. Se vocês treinarem assim, em que um interage com o outro, a apresentação fica muito dinâmica e eu incentivo muito. Desde que não seja desorganizado. Isso é muito importante também, não pode ser desorganizado. Que aí fica muito amador, né? Mas se vocês ensaiarem bonitinho, dá para fazer uma apresentação ótima, né? Em que haja essa troca, né? Isso é muito importante. Só de você movimentar movimentar de um lado para o outro a cabeça, isso deixa o espectador muito mais atento, né? Muito importante. Outra coisa eu falei de apresentação novamente. Fala seu nome também. Porque eu, por exemplo, eu anoto eu dou dicas de apresentação no dia e eu anoto o nome da pessoa. E aí, se for uma banca não, se for uma dupla que eu não conheço, o que era até hoje foi muito comum, né? Agora que eu tô começando a conhecer todo mundo, assim, pessoas que eu já dei aula, agora eu tô começando a defender, eu sei o nome, mas muitas vezes eu não sei o nome. Então, as pessoas não falam o nome no começo, eu não sei quem é quem, aí eu anoto assim, aluno um, aluno 2. Aí depois eu pergunto, quem é que apresentou primeiro? Aí depois, suas considerações são essa e essa. Agora para o aluno 2, que é a tal pessoa, eu falo assim. Então, falem. Isso leva 1 segundo, 2 segundos, vocês não vão perder tempo de apresentação. Sabe, professor, mas a gente tem tempo. Não, não é justificativa, isso leva 1 segundo para você falar um nome, né? Certo. Ok, outra coisa. Isso eu vou contar. Sobre esse tópico aqui, eu vou contar um caso, né? Teve uma vez que eu estava numa banca de TCC, na UniFG, e aí aconteceu alguma coisa dentro da sala, eu não lembro o que era. Caiu alguma coisa, eu sei que aconteceu alguma coisa. E aí os slides sumiram. Sumiram. E aí a pessoa que estava falando, eu acho que ela estava tão na noia, assim, de falar daquele jeito. Eu decorei assim, eu vou falar com as mesmas palavras, que a pessoa não parou. Simplesmente ela não parou de falar. Sabe, tudo acontecendo, os slides não estavam lá. Tava acontecendo uma situação na sala, não sei o que que era. E aí a pessoa não parou, certo? Aí eu interrompi, eu pedi pra pessoa parar. Eu falei assim, espera um pouco, tá? Aí deixei passar, aí eu falei assim, agora você pode retomar essa apresentação. Então, tenham calma, sabe? Alguém tá escutando sua apresentação, tem que fazer sentido pra pessoa que tá escutando. Não é só ali, eu vou fazer meu trabalho é falar aqui em 15 minutos e pronto. Não, você tá sendo, né, analisado ali, e as coisas têm que fazer sentido. Né? Então, mantenha calma. Eu falei de beber água, é muito importante, né? Durante a apresentação, se você beber água, te ajuda a retomar essa calma. Qualquer erro que acontecer, recomeça, peça desculpa. Se você errou, percebeu que você errou, né? Peça corrija o que você errou, não tem problema nenhum. Outra coisa é não ler as informações dos slides. Eu peço que vocês ensaiem a, sem a uma aula escrita, justamente para vocês treinarem, se adaptar. A apresentação, ela tem muito não, mas ela tem um pouco de improviso.
Você sabe o que você tem que falar. Foi você que escreveu aquela apresentação. Então você sabe o que você quer falar. Se você sabe o que você quer falar, você pode parar em qualquer momento da apresentação, fazer um comentário e voltar. Perdão. Ou você pode, no meio da apresentação, falar uma coisa diferente ou que você nunca tinha pensado em casa e falar na hora. Ou se você esqueceu alguma coisa, é comum às vezes que você possa esquecer alguma coisa que você tinha que falar. Para isso servem os slides, né? Você tem que colocar na estrutura de tópicos ali para você não esquecer. Mas se acontecer de esquecer, você passou por cima, passou e passou. Ou se você quis retomar, deixei de falar, isso aqui vai ser importante agora que eu estou falando disso. Retoma e fala. Então, estar calmo, estar treinado é muito bom para isso. Você acaba não perdendo o fluxo do raciocínio, né? Porque você está desenvolvendo o raciocínio ali na hora. Você não tá, por isso que eu não quero que vocês decorem, certo? Não decorem. Tem alguns pontos da apresentação que é aceitável que vocês leiam, sim, porque é bom que estejam exatamente do jeito que estão no trabalho. Por exemplo, o objetivo. Eu gosto que o objetivo esteja exatamente do jeito que está no trabalho. Pelo menos o objetivo geral. Pelo menos o objetivo geral estando igual, assim, eu acho interessante. Se tiver alguma introdução, pode pular, colocar só o objetivo mesmo, o objetivo à linha. Né? Eu falei lá que o objetivo ele tinha que ser sucinto, então, naquela linha. O problema também é aquela pergunta e as conclusões, desde que não sejam conclusões longas. Assim, por exemplo, as minhas conclusões elas tinham, sei lá, 3 páginas, 2 páginas, 3 páginas não é muita coisa, mas 2 páginas, vamos supor. E aí, na hora de colocar na apresentação, eu coloquei 2 páginas. E aí eu estava tão bem ensaiado que eu não precisava ler. Mas eram slides que tinham muita informação. Né? É aceitável que tenha muito texto. Certo? E só texto, não tem problema. As conclusões lá, só texto. Vamos supor que você está muito nervoso, nervosa, e aí você esqueceu completamente uma palavra, um termo que é importantíssimo na sua apresentação. Você esqueceu como é que fala. Por exemplo, eu dei o termo, eu falei sobre esfera. Você esqueceu a palavra esfera. E aí aquilo já fica aquela coisa. Tem gente que trava, dá branco, desfalece e fica, né? Acabou a apresentação, não consegue mais. Eu já presenciei. Tem gente que trava por conta de uma palavra e perde o fio da meada, assim. Não consegue desenvolver mais. Pessoal, por exemplo, quando você está aprendendo uma língua nova, não sei se alguém já passou por essa experiência, está aprendendo, sei lá, alemão. E aí você não sabe uma palavra. E você está falando com um falante da língua. Você consegue explicar aquela palavra de uma outra forma. Se você esquecer aquela palavra, você pode explicar de outra forma o que significa aquela palavra e a banca ela pode te ajudar a lembrar daquela palavra. Ou se ninguém lembrou, se a banca não lembrou, você não lembrou, você explicou o que era o conceito da palavra e é o mais importante. Porque o mais importante que a palavra é o conceito dela. Né? Por isso que a palavra é importante, porque a palavra está associada com um conceito. Certo? Tá, sobre movimentação. Eu já falei isso em sala, né? Teve uma vez que eu estava na banca de TCC e aí a pessoa que estava apresentando, ela ficou assim, durante a apresentação. Exatamente assim. Para frente e para trás. A apresentação toda. Os 7 minutos que ela falou, a pessoa falou desse jeito. E aí eu anotei, porque a banca não fala em momento nenhum, né? Durante a sua apresentação. A banca só fala depois. E aí depois que acabou a apresentação, eu falei, ó, você ficou se movimentando para frente e para trás. Isso é um vício de apresentação, acaba tomando atenção em você, né? Distrai. Aí a pessoa não aceitou assim, o que eu estava falando. Ela falou assim: ah, não, mas meu professor de metodologia da pesquisa falou que a gente tem que se movimentar durante a apresentação. E aí a pessoa achou que se movimentar durante a apresentação era ficar fazendo isso aqui, né? Indo para frente e para trás. Não, né? Movimentar-se durante a apresentação significa que você vai guiar a apresentação do espectador. Aqui eu estou só
Vamos supor que eu estou apresentando aqui e o slide está na televisão, tá certo? Então, eu estou falando aqui, eu vou olhar para a câmera, eu estou falando, enquanto eu estou olhando para a câmera, vocês olham no meu olho. Não sei se vocês percebem isso, é muito natural. Quando a pessoa olha para você, você olha para ela. Se eu olhar para o slide ou eu apontar para o slide, quem está me olhando, olha para o slide. Então, a minha movimentação, ela é para guiar a sua atenção. Se eu aponto para você, a sua atenção vai voltar um pouco para você. Para onde eu aponto, a sua atenção acaba voltando, né? Isso é uma forma de guiar para onde a pessoa está olhando. Então, isso é muito comum, né? Durante a sua fala, é, se você é um apresentador treinado, né? Você acaba tendo isso de uma forma natural. Porque quando você... É muito comum, assim, se é uma aula chata, vamos supor, eu estava dando uma aula bem chata, e aí eu percebo que as pessoas não estão atentas. Então eu tenho esse termômetro. Então eu vou dar um jeito de modular minha voz, de chamar a atenção, de andar, de dar algum jeito de quebrar aquela monotonia do que a pessoa está falando ali, para dinamizar ou para chamar a atenção. Então é um recurso de fala. É um recurso que você acaba usando ali na hora, porque você está medindo a atenção da plateia. Essa movimentação de mão aqui que eu tô tendo, por exemplo, é um vício de apresentação, né? Tomar aqui. Isso acaba distraindo vocês. Vocês ficam prestando atenção, às vezes, na minha mão movimentando, né? Então é isso. Entusiasmo. Eu já falei sobre isso, né? Se a pessoa que está apresentando não está empolgada com a ideia do trabalho, quem está observando, quem está vendo a apresentação, também não vai ficar empolgado. Então, eu não sei se vocês têm essa experiência de apresentar, são poucas eu acho que durante a vida acadêmica de vocês, não são tantas as apresentações que vocês fazem, assim, né? Vocês não treinam tanto isso. Mas depois que fica bem natural, você começa a olhar para as pessoas, assim, durante a apresentação, e você começa a perceber o que cada um está fazendo. Quem está mexendo no celular, quem está olhando para o teto, quem está prestando atenção. Então, e você acaba adaptando o que você está falando, o jeito que você está apresentando para aquilo. Então, outra coisa é assim, quando você faz a apresentação, você sabe que parte da apresentação é mais importante ou não. Vamos supor que eu estou dando uma aula e aí eu vou introduzir um termo muito importante. E é um termo novo. Vamos supor que eu vou falar sobre, sei lá, máquina térmica. E aí eu quero que todo mundo saiba o que é máquina térmica. Então eu vou escrever máquina térmica no quadro. Eu vou falar máquina térmica mais alto. Eu vou dar duas formas, vou falar o que é máquina térmica de duas formas diferentes, para focar aquele conceito que é importante. Eu vou falar, igual eu acabei de falar, importante, falar alto, movimentar, falar de determinado jeito. Toda essa modulação de voz que a gente usa é com a intenção de prender a atenção, né? Às vezes a gente não consegue, né? Ainda mais numa aula expositiva igual, por exemplo, essa que eu tô dando, né? Mas a gente tenta. E é bom que vocês treinando na frente do espelho e treinando e se gravar ajuda muito a você perceber esse tipo de comportamento. Certo. Ser flexível e manter a calma, isso está relacionado, né? Eu falei com vocês que se você tiver que parar, se acabar a luz no dia da apresentação, por exemplo, acontece, para, fica calmo, né? As coisas acontecem. E aí continua depois, retoma o pensamento depois e continua depois. Coloquei aqui cuidado com piadas e humor. Por exemplo, eu estou fazendo uma apresentação. Essa apresentação que eu estou fazendo aqui, essa aula que eu estou dando, ela não precisa ter um caráter completamente formal. É super aceitável numa aula, mesmo que uma aula de faculdade, que o professor ele interaja,
faça certo tipo de piadas, né? Piadas acadêmicas ou piadas, né? Eu contava para vocês a piada lá do Euler na festa para falar sobre exponencial e aí por diante. É bem comum. No trabalho acadêmico, na apresentação acadêmica, isso não é tão comum, mas pode ter uma situação que você não é uma piada, é que você fale alguma coisa que tem uma conotação mais leve, certo? Então, você pode utilizar desse artifício, desde que, eu falei, eu confio no bom senso de vocês, de julgar se é pertinente ou não, certo? Eu coloquei que não existe perfeição. Então, eu falei que não decorem. Uma dica que eu dou, vocês podem decorar, se vocês quiserem, pode decorar. É completamente passível, é plausível, passível não, plausível decorar uma apresentação de 7 minutos, se você estiver em dupla, por exemplo. É fácil decorar uma apresentação de 7 minutos. Mas não é interessante. Depois, na vida profissional de vocês vão precisar, por exemplo, apresentar para uma plateia, apresentar para uma... em outras situações. Ou simplesmente expor sua opinião. Vamos supor que você quer discutir com alguém, você quer expor sua opinião. E aí, expor sua opinião, você tem que saber expor sua opinião também. Você tem que entender de dialética, né? E dialética tá aqui na apresentação, todos os cantos possíveis, né? Todos os pontos possíveis. Então, exercitem essa espontaneidade. Saibam que vocês nunca apresentarão da mesma forma. Você apresentar hoje, apresentar amanhã, apresentar depois, cada vez vai ser de um jeito. Por exemplo, quem já repetiu matéria comigo, que já me viu, sabe que a essência da aula, dando duas aulas da mesma disciplina em momentos diferentes, sabe que a essência da aula vai ser a mesma. Os tópicos vão ser os mesmos. Mas muitas vezes os slides são um pouco diferentes e o que eu falo durante a aula é um pouco diferente. Lógico que você repete, eu repito as mesmas piadas, repete um monte de coisas, você repete os mesmos exemplos, né? Mas muita coisa muda. Eu acabo esquecendo alguns conceitos que eu retomo em outra aula. Então, isso acontece, tá certo? Agora eu concluí a parte até vocês concluírem a apresentação. E aí vocês têm... eu vou abrir aí para... Vocês podem perguntar em qualquer momento, mas agora, mais importante que em qualquer ponto, né? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu já falei? Quer acrescentar alguma coisa que perguntou, que surgiu durante a minha fala? Que queira perguntar? Não? Então tá, então eu vou seguir. Você concluiu a sua apresentação. Último slide. O que o último slide tinha? É obrigado. Não foi isso que eu falei? O último slide é obrigado. Tem escrito lá obrigado. E aí você vai agradecer a banca. Eu agradeço de novo. Mas é de novo. Agradece a presença da banca. Não precisa nem falar muito agradece a presença da banca. Eu queria agradecer e concluir a apresentação. Aí geralmente as pessoas batem palma, né? Comum. E aí, o seu professor, ele vai falar, o seu orientador vai retomar com a palavra e ele vai falar assim, a gente encerrou a fase de apresentação, a apresentação foi em tantos minutos, às vezes ele fala, tem orientador que fala, né? A apresentação foi em 15 minutos, foi 12 minutos, e agora a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é as considerações da banca. Então agora vai ser aberta a parte de considerações da banca. E aí, geralmente, quando tem um membro externo da banca e tem um membro da faculdade, da universidade, começa com o membro externo e depois vai para o membro da faculdade. Não é comum que o orientador dê sugestões durante a apresentação. Eu, por exemplo, eu falei que eu marco uma apresentação prévia com o meu orientado, com o meu aluno, com quem eu estou orientando, para que a pessoa apresente para mim, para que eu faça as considerações sobre o texto e sobre a apresentação. Porque o momento da fala ali na banca são dos outros membros da banca, não do seu pesquisador. Tem orientador que vai falar, acontece,
é o que eu falei, seja flexível, ele vai falar lá, não tem problema nenhum, se ele quiser falar. Tem membros de banca que interrompem a apresentação, eu já vi. Pode acontecer também. Não é comum, né? Não é esperado, mas pode acontecer. Então seja flexível, né? Mais uma vez. E aí, porque as considerações vão ser para os membros externos. O seu orientador, ele tá ali mais para te ajudar. Caso você não saiba responder alguma coisa, caso um membro da banca faça uma pergunta que você se enrole, ou o membro da banca faça uma pergunta que você acaba não entendendo, o seu orientador ele pode intervir para ajudar você a entender melhor a pergunta ali. Depois que você agradeceu... Ah, tá. O importante, pode sentar. Então muita gente fica em pé. Eu coloquei essa foto aí de propósito, em que fica todo mundo em pé, né? Tem essas alunas e elas estão em pé. Então é muito comum que as pessoas estejam nervosas e elas fiquem em pé e escutando o que a banca está falando. E aí muitas arguições de banca demoram, né? Demoram uns 20, 30 minutos, dependendo de banca de mestrado, doutorado, eu ouvi falar de horas, né? Paciência, né? Tem que ter, mas acontece. É importante, né? As considerações são importantes. Mas uns 20, 30 minutos é bem comum que dure. Então, sente, leva uma vez... como o seu orientador ele tá ali só para acompanhar, guiar, te ajudar, você pode pegar a versão do trabalho do orientador e anotar nela, ou, se não tiver o caso, pega uma, um papel e anota. Se você quiser também pedir para alguém na plateia que seja seu amigo anotar, também é comum, eu já vi. A pessoa anota o que a banca está falando para depois você corrigir. Lembre que é muito importante o que a banca fale, que você pondere. Você não precisa acatar tudo. Geralmente você acata tudo, né? Mas você não precisa. Mas você tem que anotar, porque você vai esquecer, né? Eu não lembro o que eu comi ontem, quanto mais quantidade de informações que foram faladas durante 20 minutos para mim. Então anote os pontos importantes e aí anote também, por exemplo, se a banca fizer uma pergunta, faça um esquema das perguntas, para você não se perder. Às vezes essas perguntas são bem longas, assim, de 1 minuto e pouco. Então anote e aí vai respondendo o que a pessoa foi perguntando, certo? Eu vou chegar na fase das respostas. Antes, outra coisa importante. Leva uma cópia do seu TCC, da sua dissertação, do que for, do seu trabalho, para expor na tela. Muitas pessoas que estão acompanhando, elas podem estar muito interessadas no seu trabalho, e aí elas têm que acompanhar a arguição ali da banca. As defesas, elas são públicas, elas são obrigatoriamente públicas, abertas ao público. Então, quem quiser entrar, pode entrar e acompanhar, certo? Elas são divulgadas com antecedência, justamente para quem quiser acompanhar. Então, é bom que você projete. Eu gosto também quando a pessoa projeta porque todo mundo pode acompanhar, né? Certo, levar a caneta eu já falei disso. Sobre esquematizar as perguntas eu também falei. Outra coisa, é o que eu falei. Se um trabalho ele é muito interessante, esse trabalho ele vai me despertar interesse. E ele vai me despertar o interesse em fazer perguntas. Despertar interesse em saber mais sobre o trabalho. E aí, eu vou perguntar. Então, geralmente eu faço pelo menos uma pergunta técnica e perguntas que eu tive curiosidade, do trabalho mesmo. A intenção das perguntas não é desmoralizar, não é deixar nervoso, não é nada. É simplesmente ver sua postura como aluno, como profissional, para responder aquela pergunta sobre sua pesquisa. E você vai, se você pegar o baremo, eu postei o baremo de correção, até no próprio trabalho anterior eu mandei o baremo para vocês. Vocês vão ver lá que um tópico é: o aluno respondeu adequadamente as perguntas. Então isso é
julgado, isso é analisado. Você precisa saber tudo que a banca perguntar? Não. Absolutamente não. Só que espera-se uma postura de você ter internalizado aquela pergunta, ter refletido com o seu conhecimento sobre aquela pergunta e ter proferido uma resposta adequada, mesmo que não seja correta. Tudo isso é avaliado. Eu lembrei de uma coisa. Precisa os dois alunos falarem? Precisa os dois responderem? O guia de avaliação é separado para cada aluno. Então, cada aluno vai receber uma nota de resposta, uma nota de apresentação. Então, sim, se só um aluno responder, vai ficar parecendo, vai dar a impressão de que só um aluno que fez o trabalho, certo? Então, é muito importante que os dois falem, até porque pode acontecer de um aluno reprovar e o outro passar, porque as notas vão ser diferentes, totalmente distintas. Vocês têm que atingir a nota 7, né? Não é comum não, mas pode acontecer, né? Não é comum nem reprovar, né, para começar. Porque quando é um trabalho que geralmente vai reprovar, a banca não deixa ir para defesa, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, eu não deixo ir para defesa. Eu falo antes. É justamente com a situação, né, de chegar na banca e reprovar e tal. Ninguém gosta. É uma situação extremamente constrangedora. Então, tá certo. Uma coisa muito importante é o que eu falei. Tem certas coisas que parece que não precisariam estar escritas aqui, né? Mas cuidado para não ironizar perguntas da banca ou comentários da banca. Eu já passei por uma situação assim quando eu estava fazendo iniciação científica. A gente teve várias pessoas para analisarem, porque eram diversas áreas diferentes. Era tipo um saguão cheio de alunos de diversas áreas. E aí tinha um professor da física, e eu era um professor, imagina, era um professor extremamente capacitado. E aí um dos alunos, e como ele não é exatamente da área, ele tem uma noção geral, ele não tem uma noção específica do trabalho. E aí ele fez uma pergunta para um trabalho de iniciação científica, e assim, imagina, vou utilizar uma palavra assim, porque era, né? Mas era um aluno muito novo, chamado pirralho. Era um pirralho perto do professor que tinha muito conhecimento. É um aluno, tipo assim, que acabou de entrar na graduação, né? Devia estar no segundo ano de graduação, com 18 anos. E aí ele acabou falando assim, depois que o professor emitiu a pergunta, ele falou assim: sua pergunta até que é pertinente. E aí eu tenho certeza que não foi a intenção do aluno falar que assim, isso aqui até que foi útil, certo? Tudo que você falou assim, mas isso aqui até que é útil, até que tem sentido. Lógico que o cara perguntou tem sentido, né? Ele não ia perguntar à toa. Mas o jeito, eu acho que na hora do nervosismo, às vezes você tem que ter cuidado para não soar diferente do que você está pretendendo, do que é a sua intenção, ok? Tá. Então tá. Depois passaram as perguntas e aí o que acontece? Os professores da banca pedem que vocês se retirem e aí ficam só os três professores e aí a gente debate sobre a apresentação e a gente emite o parecer. Então é uma hora que a gente é bem honesto, né? Eu achei isso bom, achei isso ruim, é isso, isso e isso. Aí a gente distribui as notas, que vocês só sabem depois, né? Vocês só sabem, aí depois a gente chama vocês de volta, todo mundo tem que sair da sala. Aí vocês entram de volta na sala. E aí a gente emite o parecer. O seu orientador vai te dar o parecer, se foi aprovado ou reprovado. E aí é muito comum que depois os alunos pedem para tirar uma foto com a banca. Aí tem aquela foto com a banca. Eu falo que, tô falando tudo que acontece, né? Então é bem comum, é completamente normal, assim. Só sejam cordiais e tal, peçam pra banca, com carinho e tal, né? Geralmente é uma fase que vocês estão bem mais tranquilos, que já passou depois que vocês são aprovados, né? Já passou aquela fase tensa. Tem muito. Tem gente, teve até um caso, né? De presente. Então, às vezes, as pessoas levam. Eu já ouvi falar casos de uísque, uns presentes bem peculiares. Ou
bombom. É bem comum alunos levarem. Os professores gostam, tem professor que gosta muito, né? Eu acho delicado, eu acho uma atitude bem bonitinha, se me permitem a palavra. Não é obrigatório, eu não vou para banca nenhuma esperando nada disso. Eu só peço que, para vocês, uma delicadeza de vocês não mencionarem, não entregarem, não deixarem à vista nenhum tipo de presente para não causar nenhum tipo de constrangimento, sabe? Como se fosse uma espécie de suborno, sabe? Eu sei que parece um absurdo dizer essa palavra, mas tenham esse cuidado. Só depois que vocês forem aprovados, né? Antes de tirar a foto, sei lá, entreguem para a banca o presente, né? Agradeçam a participação. Pelo menos para o orientador, assim, né? Se ele te ajudou bastante, eu acho legal vocês terem esse gesto, certo? E aí era isso, basicamente, que eu tinha para mostrar. Eu falei muito, né? Eu falei 1h10, quase 1h05 aí, sobre os tópicos. Pode dar o uísque antes da apresentação. Não. Nem depois, até porque vocês estarão num ambiente acadêmico, né? Mas é isso, pode, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, alguma pergunta que surgiu aí. Geralmente vocês. É muito esquisito essas apresentações assim, essas videoconferências, né? Porque esse tipo de aula, eu lembro no semestre que eu dou essa aula, é muito. As pessoas perguntam muito, muito mesmo. Ah, professor, já teve caso. Aí eu conto o caso de alguém que foi reprovado, né? Geralmente desperta muita curiosidade, assim, tem uma interação bem grande. É o que eu falei, é comum ter nervosismo, sabe? E pela minha experiência, o meu nervosismo passou com o treino. Foi assim, eu falei, né? Eu acho que você entrou depois, Marisa. Mas eu fiquei nervoso, eu tive 3 prévias. Eu fiquei bem nervoso na primeira prévia, assim. Teve até um comentário da pesquisadora, eu era bem amigo da minha pesquisadora, e aí ela até comentou que nem parecia eu apresentando, né? Porque ela já tinha comentado que eu acho que é porque ela achava a minha apresentação boa, né? Você nem pareceu você apresentando, né? Então, o nervosismo ele pode tirar o melhor de você, né? Pode fazer com que você não seja um tão bom. Sobre esse comentário, eu sou péssimo. Isso não existe, sabe? Não existe essa coisa de eu sou péssimo. Tudo a gente melhora. Tem gente que tem mais dom, mas tudo é prática. E uma coisa, eu não acho que exista muitas coisas de dom. Acho que tem gente que tem certas aptidões para certas coisas, mas tudo é prática. Gente, se vocês me conhecessem há 10 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, vocês dariam risada, sabe? Eu era antissocial, eu era uma pessoa completamente diferente. Não que eu sou completamente social hoje em dia, mas, por exemplo, eu sou professor, e essa coisa de falar em público é algo que não me causa nervosismo dentro de sala de aula. Lógico que, por exemplo, se eu tiver que apresentar uma coisa para a gerência acadêmica, para o coordenador, eu fico nervoso. Então, tudo é a situação, sabe, que se cria. Pode ser só de dupla? Não. Pode só uma pessoa apresentar? Pode, mas é o que eu falei. As notas são para cada um. É uma escolha você só uma pessoa apresentar. Mas é o que eu falei, né? As notas são diferentes. Não é comum, se a gente for aprovar um trabalho, aprovar um aluno e reprovar o outro, assim. Não é comum, não. Mas como as notas são diferentes, isso pode acontecer. Muitas vezes já aconteceu assim, tipo, a gente estava em dúvida se é reprovável ou não. E aí a gente falou assim, vamos fazer assim, vamos dar nota. E a gente foi dando nota para cada critério. E aí, na hora de somar, não bateu a nota de aprovar. Não tinha como, sabe? Então, pode acontecer. Os alunos têm que tomar uma dose para prestar atenção. Não. Professor, eu fico nervosa em fazer uma pergunta no momento da aula. Imagina apresentando. Não, relaxa.
Eu não sei, eu te juro, eu não sei, assim, pra mim tudo é treino. Se você treinar 10 vezes, eu te juro que o seu nível de nervosismo vai diminuir demais. Demais, 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 demais. Vai ter essa apresentação agora e vai ser gravado. Eu imagino que não vai ter aula, né? Vocês vão ter que gravar e mandar a apresentação. Então aproveita para treinar. Como é gravado, você pode ter, né, aquela coisa de travar completamente e depois retomar a fala. Deleta, grava de novo. Não tem problema nenhum, sabe? E ansiedade é normal. Ansiedade é gerada pelo, pelo, pela importância que você dá para apresentação. Uma dica que eu dou para quem é muito ansioso é você se lembrar que sua vida, literalmente, gente, que sua vida não depende daquilo. Não depende daquilo, né? Por exemplo, a pandemia tá aí para lembrar a gente disso, né? A gente dá tanta importância para tanta coisa que não tem nenhuma importância. E aí, quando vem uma coisa séria, a gente vê o que realmente é importante, né? Então, você lembrar que não vai passar, é algo que eu vou ter que passar para conseguir o que eu quero. Eu vou dar o meu melhor, igual você falou, eu vou dar o melhor para conseguir agora que eu li, eu vou dar o melhor para conseguir, vou me esforçar. E é isso. Se não deu, não deu, eu tento de novo e acabou. Você reprovou um TCC? Tenta no semestre seguinte. É bem provável que haja essas reprovações, sabe? É muito difícil mesmo reprovar um TCC. Gente, TCCs que são reprovados, vocês podem saber que tipo, a pessoa não fez basicamente nada. Tem assim, ou a pessoa não fez nada, ou ela propôs uma coisa e não cumpriu nada do que ela propôs, ou ela teve plágio. São as situações, assim. Vocês têm mais alguma pergunta? Professor, no meu caso, esse trabalho foi feito em trio. Tem algum problema ou segue normal? Segue normal. Trio. Podem até 3 pessoas. Eu falei, né? A faculdade permite. Por isso que eu permiti até 3 pessoas também. Mas, assim, eu vou comentar. Tem casos em que as pessoas elas utilizam o trabalho dessa disciplina para a matéria de TCC mesmo. Então, elas defendem o trabalho bem baseado no que elas apresentaram aqui. Cuidado com fazer em trio. Segue as 3 pessoas, tá? Tem caso que uma pessoa puxou a matéria de TCC e a outra não, e aí uma pessoa apresenta. Você não pode pegar o mesmo trabalho e apresentar no semestre seguinte, né? Mais alguma pergunta? Não. Eu vou sair desse modo aqui. Já. O último trabalho que vocês já fizeram, que vocês fizeram foi para a unidade 2. Eu já coloquei a nota da prova, já coloquei a nota do ENAD, já coloquei a nota do trabalho. Ficou faltando só a nota dos fichamentos. Dos 2 fichamentos e do primeiro. Daquela atividade que vocês fizeram. Essa atividade de manual acadêmico que vocês fizeram, a última, ela foi da segunda unidade, já. Certo? Então é isso. Eu vou parar de gravar aqui para poder postar.